Cassiano, boa tarde, vamos lá. Eu ia gravar o vídeo aqui, tocando o vídeo e pausando, mas meu segundo notebook, o mais velho, me deixou na mão. Tô só com um caderno com as anotações e um notebook aqui com a legenda na tela em texto, tá? Então é o seguinte, como sempre, seu português está muito bom, a legenda ficou ótima. A melhor que você fez até hoje. Pouquíssimas alterações, tá? Tinha alguns erros, algumas frases faltando, algumas concordâncias incorretas, outras nem tão incorretas assim. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, eu vou falar algumas sacadas que eu reparei que foram boas, depois eu vou correr a legenda aqui na minha tela e vou fazer alguns apontamentos sobre ela, tá? Então a primeira coisa que eu vi foi uma sacada boa. Tem um certo trecho, não lembro o contexto, que ele fala que algo foi The Yield of Burckhardt. Essa palavra, ela aparece muitas vezes, ela é bem recorrente nos vídeos dele. Eu já percebi que ela é muito difícil. Eu nunca entendi exatamente ao certo que é Burckhardt, uma gíria da Inglaterra, né? Mas vamos lá no Urban Dictionary ver o que ele diz, ó. Tem duas páginas desse verbete, foi incluído duas vezes. No primeiro deles, a definição diz que um Burckhardt é um cara an ass basket, ass clown, monkey face. Então, aquele cara babaca, um palhaço, um trouxa, né? Vamos dizer assim, nos nossos termos. No segundo verbete da mesma palavra, grifado ligeiramente diferente, sem o D antes do T, tem várias definições. Então, a primeira definição, né? Um indivíduo que nunca dá para trás, que tenta de tudo pelo menos uma vez e tenta ser o melhor naquilo. Normalmente é o primeiro aí, quando tá todo mundo com medo. Então, o primeiro cara que pula do trampolim é esse, né? Burckhardt. Segunda definição do mesmo verbete. Uma pessoa que faz sexo anal e ama o shocker. Essa palavra shocker também é outra gíria, tem um link que eu cliquei aqui. A definição é enorme, mais de 30, não ficou claro também. Você vê como é que é truncada a coisa, uma coisa tremendamente cultural. O Watson tem que fazer um vídeo explicando isso um dia. Terceira definição. Um adolescente obeso, suado, que tem tetas maiores que as das mulheres. Então, tudo isso que eu falei nos últimos 50 segundos são várias definições para a mesma palavra. Então, o termo que apareceu aqui, The Yield of Burckhardt. A sua solução foi boa. Você disse que isso foi uma choradeira total. Vamos lá. Primeira coisa, essa expressão traduziu bem o sentido daquilo, porque realmente foi uma reclamação, né? Todo mundo reclamando, chorando no Twitter, mimimi, foi uma choradeira total. Tá? A palavra delirante é sinônimo de flood, enchente, tá? Então vamos lá, a sua solução foi boa. Uma solução poderia, por exemplo, você poderia dizer o seguinte: observe as perdas e ganhos de cada escolha. Se você dissesse que aquilo foi um rio de lágrimas, tem uma expressão corrente, muito convencional, a gente diz e ouve, né? Rio de lágrimas, é comum em português. Mas qual seria a consequência? Você ganharia o sentido de uma enchente, referência da água, né? Um rio de lágrimas, é um rio, não são lágrimas apenas, é um rio. Por outro lado, se você diz que é um rio de lágrimas, aí deve ser uma solução boa, você perde a palavra choradeira. E essa palavra choradeira, você não já consegue associar, depois de tanto tempo traduzindo e vendo vídeos do Watson, associar a palavra Burckhardt, né? Quando ele fala Let the Burckhardt commence, no fim de todos os vídeos, ou falava para vender a camiseta dele. Imagine que comece a choradeira, né? Ou que comece a opressão. Teve uma vez que eu traduzi como começa a opressão. Então assim, você usou choradeira total. Choradeira recupera um pouco do sentido da palavra Burckhardt. E é convencional em português, choradeira total. Rio de lágrimas, você recupera o sentido de que são muitas lágrimas, é um rio, uma enchente de lágrimas até aqui. Você recuperou isso, mas por outro lado, você perde talvez uma aproximação semântica com a palavra Burckhardt. Então assim, tem uma escolha certa, Júlio? Não tem uma escolha certa, tá? É a escolha que você tem que escolher. Então é só para, como eu já te disse antes, né?
O importante é exercer a sua criatividade. Eu conheço sua legenda, tem a sua cara aqui, o seu estilo de escrita. Eu conheço, você é mais econômico, não é prolixo como eu. E então assim, ter o raciocínio, ter na cabeça as consequências. Se eu escolher X, eu vou recuperar tal aspecto, tal sentido, e se eu optar por Y, uma maneira diferente de dizer a mesma coisa, tá? Tudo depende do contexto, do seu jogo de cintura. Outra coisa aqui foi excelente, ó. Primeira coisa, vamos entender assim, aqui no Ocidente, nas nossas línguas ocidentais, no nosso imaginário, o universo emocional, racional, toda a nossa história, a palavra e o sentido mesmo, para cima, é o que é elevado, o que é bom, o que é melhor, o que é referente ao Criador. E para baixo é o que é ruim, o que é sujo, o que é terrível. A gente tem isso no imaginário. Hoje eu acordei para cima, hoje eu estou um cara para cima. Não, cara, levanta a cabeça, olha para frente. Então, a imagem do que é para cima, do que vem de cima, é a imagem elevada, e o para baixo ao contrário, né? Então, teve uma parte que ele citou que o Milo Yiannopoulos, aliás, o Milo não, um outro político disse que a política é o downstream da cultura. E você disse que a política é a parte suja da cultura. Ótimo, entendeu? Em português também a gente fala que uma coisa suja não é só a sujidade, né? O garoto foi lá e brincou na terra, brincou no barro, o mecânico mexe no caminhão, fica sujo. Não, suja é realmente uma coisa rasteira, né? Rebaixada. Então foi uma maneira inteligente de recuperar o sentido de downstream. Que esse downstream não foi uma palavra escolhida ao acaso, foi escolhido em relação à palavra mainstream. Então tem aquilo que é mainstream, o que está em alta, né? Como diria hoje, o que está na moda. E o que é downstream, está por baixo, é a parte suja. Certo? Então, para comentar que essa escolha foi boa. Um erro de concordância aqui, que pode não ser considerado um erro, dependendo de quem está vendo aquilo, né? Da perspectiva. Então, em certa parte, você disse que a maioria dos jovens não acompanharam, ou não, a maioria não acompanham. Então é o seguinte, a maioria é singular, não acompanham, plural. O certo é gramaticalmente, tradicionalmente, o certo seria concordar a maioria com singular e não com plural. Todavia, né, tem teóricos e livros de estilística, uma matéria chamada estilística, que diz que você pode, a depender do caso, para dar ênfase, causar uma impressão no leitor, no interlocutor, você pode concordar, aliás, não concordar a maioria com o singular, né? Então, assim, se é um fato muito evidente, se faz parte do argumento central daquele vídeo, que os jovens não acompanham a geração Z não acompanha aquela linha de pensamento esquerdista, é justo, estilisticamente correto, que você diga que a maioria não acompanham, porque quando você está usando esse plural, não acompanha, você está dando uma ênfase que é tanto jovem, que a sua mente, no decorrer daquela frase, já associou ao plural, entendeu? Não acompanham, tá? Gramaticalmente, 50 anos atrás, poderia ser incorreto, mas isso é estilisticamente correto e bom, certo? Outro trecho aqui, você disse que, você traduziu, né, que os conservadores vinham levando uma lavada cultural. Ótimo. Poderia ser uma goleada cultural, uma lavada melhor ainda, lavada cultural. Pronto, excelente. O termo original é ass-kicked, né? Então ele diz que os conservadores, por muitos anos, tiveram seus ass-kicked pela hegemonia cultural da esquerda. Então você disse lavada cultural. Lavada é uma palavra muito comum, né, no nosso idioma. A gente fala, fulano venceu de lavada, tal time de futebol perdeu de lavada, né? Então exatamente isso que ele quer dizer. Você não precisa colocar aí, os conservadores ficaram tendo suas bundas chutadas por vários anos. Ninguém fala isso em português, não faz sentido nenhum, não é convencional, tá? Então lavada cultural, parabéns pela sacada. A palavra temper tantrum aparece nesse vídeo, o termo temper tantrum aparece 2 vezes. A primeira vez que ele aparece é falando lá do caso dos Sex Pistols, né?
E você traduziu assim: a birra da direita, a birra da direita contra os Sex Pistols só aumentou o tabu, a fama, blá 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 blá. Certo? A birra foi bom, porque até hoje é o seguinte, eu sempre te disse, temos que manter uma consistência interna entre os vídeos, né? Aliás, a consistência interna do vídeo e a consistência externa que é com outros vídeos. Já fizemos mais de 40 vídeos, estamos chegando nos 50. Sempre que a palavra temper tantrum apareceu, ou quase sempre, o termo foi faniquito. Então meio que se tornou meio que uma marca nossa, né? Você, espertamente, não usou o faniquito aqui. Porque olha como ficaria estranho. O faniquito da direita contra os Sex Pistols. Talvez não ficaria tão estranho, mas a birra de fulano contra ciclano é melhor. Você cria birra, né? Cria aquela antipatia, é birra. Certo? A segunda vez que a palavra apareceu, você usou birra de novo. Mas aí eu já acho que seria o caso usar o termo faniquito para a mesma palavra. Deixa eu achar o contexto aqui. Tá. Tá falando que os livros do My Way Opposed cresceram em 12.000% em vendas, já com o livro disparado no topo pela Amazon, porque a esquerda estava fazendo birra. Vamos lá, ó. Se a gente trocar por faniquito, como fica? Já com o livro disparado no topo das vendas pelo Amazon, porque a esquerda estava dando faniquito. Né? Dando faniquito, aquela ansiedade, aquela doideira, loucura, vontade de gritar para os céus. Isso é um faniquito. Agora, fazer birra é uma coisa... A diferença sutil, tá? Fazer birra não estaria tão errado, mas eu quero que você note a diferença sutil que teria em escolher faniquito ou fazer birra. Então, assim, birra estaria bom, faniquito melhor. A mesma palavra, em diferentes trechos do vídeo, traduzida de maneira diferente, de acordo com o que está sendo dito. Vamos lá, ó. Tem um trecho do vídeo que aparece aquela gorda na tela falando I'm triggered, certo? Você colocou estou furiosa. Internamente, em relação ao vídeo, certo, correto, linda tradução, tá? Triggered, tô pilhada, furiosa, tô puta. Só que eu troquei por estou puta justamente por um motivo, tá? Consistência com os outros vídeos. Essa mina, esse meme, já virou um meme, né? Ela aparece em outros vídeos do Paul anteriores, em 3, 4 vídeos. Todas as vezes traduzimos esse trecho, que é rápido, como estou puta. Por isso que não faz sentido agora você dizer estou furiosa, né? Então é só por isso, para você perceber a importância da consistência externa com outros vídeos, assim como a consistência interna, que tem suas exceções, como eu já disse, a palavra temper tantrum. Teve um trecho aqui ó, que você escreveu o seguinte: não é como se todo imbecil hipócrita de Hollywood estivesse fazendo exatamente a mesma coisa. O assunto é, alguém chamou o Trump de vadia, né? Então não é como se todo imbecil hipócrita de Hollywood estivesse fazendo a mesma coisa. Essa construção não está certa, tá? Isso ficou meio um anglicismo. A construção de palavras não é como se, it's not like, né? Ficou bem literal. Não dizemos assim em português, tá? Então eu troquei aqui, eu coloquei o seguinte: não que todo imbecil hipócrita de Hollywood esteja fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Então, it's not like, olha, não é como se, troquei por não que todo imbecil hipócrita de Hollywood. Vê que é mais natural? Imagina alguém falando: nossa, cara, a mina foi lá na TV e teve a chance de entrevistar o Temer, mas ela só começou a gritar, fora Temer. Né? Olha, não que todo jornalista imbecil queira fazer isso. Quer dizer, não que todo jornalista imbecil não queira fazer isso. Né? Então não é como se. Não que. Tá? Teve um trecho aqui, Cassiano, que você traduziu como o seguinte, ó: o conservadorismo é o novo punk rock e a culpa é de todos vocês, seus idiotas. Perfeita tradução ao português fluido, correto. Eu troquei. A última frase eu coloquei: e a culpa é de todos vocês, suas antas patagônicas. O que tem agora as antas patagônicas, né? Por que eu usei esse termo? Que já se tornou um clássico nas legendas. Então é o seguinte, a palavra que ele usou foi complete idiots, tá? Então é uma coisa totalmente comum. A gente poderia dizer em português: não, você é um completo idiota.
Tá, a pessoa entende, ela é idiota, não obstante, ela é idiota por completo. Mas eu acho que não é muito convencional. Meu ouvido nativo de português não diz ser convencional, tá? Então eu usei isso, a anta patagônica, primeiro porque é engraçado, combina com o teor do vídeo e já utilizamos em outros vídeos, em mais de 10 talvez, acho que mais de 10 vezes a gente já usou esse termo para diferentes variações de complete idiots, utter twats e por aí vai. Variações da palavra idiota em inglês, tá? Besta, imbecil. A gente já usou Justin Trudeau é um imbecil sem tamanho, em vez de Justin Trudeau é um completo idiota. Poderia ser Justin Trudeau é uma anta patagônica. A galera ia adorar, a galera ia rir nos comentários, como sempre comenta. Teve um cara que falou que a professora de geografia dele falava anta patagônica. Entendeu? Então só troquei por isso, para manter a tradição, vamos dizer assim, né? Manter a consistência externa com os outros vídeos. Complete idiots. Seus idiotas, complete idiots. Seus idiotas. Suas andas patagônicas, tá? Então só por isso estou te justificando aqui a alteração que eu fiz na sua legenda, já estava ótima. Teve um trecho que ele falou o seguinte, ó. E não me venham com movimentos alternativos, sejam musicais ou culturais, para tentar me desmascarar. Por que eu coloquei aspas onde não tinha? Você traduziu certinho, não alterei uma palavra do que você colocou. Apenas coloquei aspas na palavra desmascarar, que no original era debunk me, debunk, tá? A legenda, ela tem essa atrelação com o que está sendo dito, com a imagem, tá? A legenda não é uma mera tradução do enunciado. Então ela tem essa relação visual e auditiva com o vídeo, tá? Por isso chama tradução audiovisual. Então é o seguinte, na hora que ele fala debunk me, você vê a cara dele, o tom de voz, principalmente a entonação é sempre muito importante, que ele está sendo não irônico, mas ele está se colocando no lugar do interlocutor e dizendo a palavra que o interlocutor usaria contra ele, entendeu? Então o fulano poderia chegar e falar, olha aqui, estou te mostrando alguma coisa, olha, te desmascarei. Então, ele não estava sugerindo que ele pudesse desmascarar nesse argumento, ele estava sendo sutil, não tão sutil assim pelo tom de voz, né? Para dizer que aquilo não era uma ideia dele, por isso as aspas. Ele não fez assim, sinal de aspas, ele não disse, abre aspas, mas pelo tom de voz e pela expressão, linguagem corporal dele, né? O semblante, você sente um pequeno tipo de ironia naquilo, por isso as aspas. Para o leitor saber, a legenda, apesar da associação, ela também tem que fazer sentido em si mesmo. Então, se uma pessoa está lendo aquele texto, de repente no mudo, sei lá, a pessoa é surda, isso acontece, tá? A pessoa vai saber que o desmascarar foi dito num tom diferente, né? Entre aspas. Ah, então agora você está achando que vai me desmascarar, você vai me desmascarar. Então por isso, tá? A importância das aspas no lugar certo. Conforme for aparecendo mais casos, a gente vai comentando aqui. Ó, vamos lá. Ó, no português, verbo deixar, tá? Quem deixa, deixa algo. Sempre, né? Ou quase sempre. Em caso muito específico não é assim. Então vou deixar você entrar no meu time. Vou deixar aquela quadra. Vou deixar você fazer a minha prova, tá? Quem deixa, deixa algo. Então aqui, ó, o trecho aqui, ó, 5 minutos e 48. Watson, contexto. O Watson está falando que a foto dele causou faniquito coletivo e por conta disso ele vai usar a foto para sempre. Eu realmente queria mudar, mas depois vi que eles não a suportam. Aliás, eu realmente queria mudar, mas depois que vi que eles não a suportam, resolvi deixar para sempre. Depois que vi que eles não suportam, resolvi deixar para sempre. Deixar quem? Tá? O verbo ficou solto, não tem um pronome. Então o correto seria resolvi deixá-la para sempre.